Então, hoje a gente vai falar de sistema nervoso autônomo. Hoje a gente vai falar de sistema nervoso autônomo. Então, a gente vai falar do sistema nervoso autônomo. Quando a gente olha para o sistema nervoso, de maneira geral, a gente sabe que tem uma parte do sistema nervoso que a gente consegue controlar, né? Que é a parte do sistema nervoso somática. Se a gente quiser fazer um movimento muscular, a gente faz de forma voluntária, né? Mas existe uma parte do sistema nervoso que cuida das funções neurovegetativas, sem com que a gente tenha consciência dessas funções. Então, a parte do sistema nervoso que tem o controle das funções neurovegetativas do organismo é o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso ele tem uma parte que é a parte somática e tem a parte que é a parte do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é responsável, a sua maior função é a homeostasia do ambiente interno do organismo. Então, ele que vai regular os mecanismos cardiovasculares, os mecanismos respiratórios, digestivos, excretórios e termorreguladores que ocorrem de modo automático e com relativamente pouco controle voluntário para as adaptações contínuas que preservam o ambiente interno. Então, todas essas funções que têm pouco controle voluntário, entendeu? Batimento cardíaco, frequência respiratória, peristaltismo gástrico, intestinal. Todo esse conjunto de funções é feito pelo sistema nervoso autônomo. E a gente sabe que existe sempre uma correlação do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico e que as fibras que chegam no sistema nervoso central são fibras aferentes e as fibras que saem são fibras eferentes. As fibras que chegam a gente pode chamar de aferência sensitivas somáticas, são correlacionados com a parte externa do organismo, são de sensibilidade geral, tato, dor, temperatura, vibração. Então, tudo que está na periferia a gente chama de sensitiva somática ou aferente somática, e as especiais são correlacionados com os órgãos do sentido. Já as sensitivas viscerais, de maneira geral, são estímulos que chegam no sistema nervoso central através, são estímulos gerais, são correlacionados às vísceras, né? Então, o sensitivo somático é da periferia e o sensitivo visceral é correlação às vísceras. Então, existe um sensitivo visceral geral, né, que aí são estímulos da vísceras que não tem correlação com os órgãos do sentido, como estiramento, dor, temperatura. E existem as fibras sensitivas viscerais. Nesse caso, os órgãos do sentido que estão correlacionados é o paladar, né, e o olfato, que está correlacionado com o sistema digestório. Já as fibras eferentes que saem do sistema nervoso central, essas fibras elas podem ser também somáticas, né? Aí também ir para a periferia. E aí essas fibras somáticas geralmente elas vão para a periferia para músculos esqueléticos,
Ou essas fibras que saem, ela podem ir para músculo liso, para músculo cardíaco e glândulas. Essas fibras que vão para músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, elas vão compor as fibras do sistema nervoso simpático autônomo, né, que é dividido por sua vez duas divisões, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, de maneira geral, é essa organização que a gente tem das fibras que chegam e que saem. Então, existem fibras que saem que vai para músculo esquelético, que aí é atividade voluntária, né? Que é o sistema nervoso somático. E existem as fibras que vão para músculo liso, para glândulas e para músculo cardíaco, que aí a gente tem o sistema nervoso autônomo. Então a gente sabe que o sistema nervoso autônomo ele vai compor tanto neurônios quanto que existe no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico, tá certo? E a sua inervação e controle de órgãos viscerais, como músculos de órgãos viscerais, principalmente músculos lisos, glândulas e músculo cardíaco. E a gente vai ter duas divisões, a parte simpática e a parte parasimpática. E as fibras autonômicas aferentes e eferentes que entram e que saem no sistema nervoso central através dos nervos cranianos. Então essas fibras que entram e que saem geralmente são através dos nervos espinhais ou dos nervos cranianos. Então vai da periferia para o centro ou do centro para a periferia. E essas fibras que entram geralmente vão informar como é que está o ambiente externo, né, para a gente ter uma regulação desse ambiente interno e também para a gente ter uma regulação do ambiente externo. Essas informações que chegam no sistema nervoso central, ela é integrada tanto pelo córtex como pelo diencéfalo, mas a principal influência no sistema nervoso autônomo é do diencéfalo através do hipotálamo. Então, o grande centro regulador do sistema nervoso autônomo é o hipotálamo, mas, obviamente, existe também uma integração com a área cortical e com o sistema límbico, né? Lembra que o hipotálamo ele tem uma conexão com o sistema límbico, né? Através lá do corpo mamilar, do fórnix, que vai se conectar com o hipocâmbio, com o sistema límbico. Então, todos os fatores internos e externos, eles vão ter uma correlação tanto cortical como com o hipotálamo. Então, o sistema nervoso autônomo, né? Existem núcleos de neurônios do sistema nervoso autônomo, tanto no tronco cerebral quanto na medula. A distribuição desses neurônios no sistema nervoso central a gente chama núcleos, e o neurônio que está fora do sistema nervoso autônomo, fora do sistema nervoso central, a gente vai chamar gânglio. Então, existem neurônios no sistema nervoso central, que são os núcleos do sistema nervoso autônomo, e existem os gânglios do sistema nervoso autônomo, que está no sistema nervoso periférico, né, que a gente chama de gânglios. A divisão do sistema nervoso autônomo em parasimpático e simpático, ela também é uma divisão que é feita também nas estruturas do tronco e da medula. A gente sabe que o sistema nervoso simpático, os neurônios estão localizados na medula,
que vai de T1 a L2. Então, existem neurônios localizados na medula de T1 a L2, que são neurônios do sistema nervoso simpático, são núcleos do sistema nervoso simpático. Já os núcleos do sistema nervoso parasimpático, eles estão localizados no tronco cerebral, né? Então, esses núcleos localizados no tronco cerebral e também localizados na região sacral. E a posição desses núcleos, ela é diferente, né? Então a gente vê o sistema nervoso simpático, a posição é na medula, de T1 a L2, e que os neurônios do sistema nervoso simpático a gente chama de neurônios pré-ganglionares e existem neurônios pós-ganglionares. E a gente vai ter fibras pré-ganglionares e fibras pós-ganglionares. Então, sempre vai existir um gânglio, né, que vai interpor a fibra. Sempre vai existir um gânglio que vai interpor a fibra. Tá certo? Se a fibra estiver antes do gânglio, a gente chama de fibra pré-ganglionar. E a fibra que está após o gânglio, a gente chama de fibra pós-ganglionar. E veja que existe uma diferença da fibra do sistema nervoso simpático para a fibra do sistema nervoso parasimpático. A fibra do sistema nervoso simpático, ela geralmente é uma fibra curta, porque o gânglio muitas vezes está localizado mais próximo do sistema nervoso central. Já os gânglios do sistema nervoso parasimpático, eles já estão localizados principalmente perto das vísceras ou das glândulas, tá certo? Por isso que é uma fibra muito mais longa, a fibra do sistema nervoso parasimpático. Lembrando também dos neurotransmissores, né? Que nas fibras pós-ganglionares do sistema nervoso simpático, o neurotransmissor é a noradrenalina, e na fibra do sistema nervoso parasimpático pós-ganglionar, a fibra pós-ganglionar, a fibra o neurotransmissor é a acetilcolina. Então aqui são as fibras pré-ganglionar, antes do gânglio. Lembra que o sistema nervoso parasimpático, o gânglio está perto da víscera ou da glândula, e já do sistema nervoso simpático, o gânglio está perto, geralmente, do sistema nervoso central. E nas fibras pós-ganglionares, a fibra pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ela era uma fibra longa, e já do sistema nervoso parasimpático era uma fibra curta. Essas fibras, ela tem diferença em seus neurotransmissores, porque no sistema nervoso simpático o neurotransmissor é acetilcolina, adrenalina ou noradrenalina, e já do sistema nervoso parasimpático é acetilcolina. Lembrando que o neurotransmissor das fibras pré-ganglionares, tanto do sistema nervoso simpático quanto do sistema nervoso parasimpático, ela é a acetilcolina. Então,
existe uma sequência de dois neurônios, né, entre o sistema nervoso e a estrutura inervada, tá certo? O corpo celular do primeiro neurônio, que geralmente está na medula ou no tronco cerebral, é o neurônio pré-ganglionar. Então existe um neurônio pré-ganglionar que está localizado ou no tronco ou na medula. A gente já falou que o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele está de T1 a L2, e do sistema nervoso parasimpático, ele está no tronco, né, ou na região, na região sacral. E já o corpo celular do segundo neurônio, que está na periferia, né, a gente chama de gânglio, é o neurônio ganglionar. Então, essa aqui é a representação. Existe um neurônio que está dentro do sistema nervoso central, ou do tronco ou da medula, que é o corpo celular, que é o neurônio pré-ganglionar. Do neurônio pré-ganglionar vai sair a fibra pré-ganglionar, tá certo? A fibra pré-ganglionar vai fazer conexão com o neurônio pós-ganglionar, que é o gânglio propriamente dito, né? Aqui é o núcleo e aqui é o gânglio. Então é o gânglio propriamente dito, e do gânglio vai sair as fibras pós-ganglionares, que vai para o órgão ou tecido-alvo. Aqui nessa figura a gente vê geralmente essa divisão das principais funções do sistema nervoso parasimpático com o sistema nervoso parasimpático. Geralmente eles têm função antagônica, tá certo? O sistema nervoso parasimpático geralmente vai antagonizar com o sistema nervoso simpático. Lembra que o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que vai para as vísceras, músculo cardíaco e músculo liso. E as glândulas, né? Glândula, músculo liso e músculo cardíaco. Músculo liso a gente vai ter nas vísceras e nos vasos. E vai para a glândula e para músculo cardíaco. A gente vai falar dessas funções mais importantes. Então, o sistema nervoso autônomo, ou ele pode estimular uma víscera, né, ou pode estimular uma glândula, ou pode estimular o coração, né? A gente aqui vai ter o sinal de positivo, ou ele pode inibir, né, tanto a glândula quanto a víscera, quanto o coração. Em relação ao olho, a gente vai falar mais na frente dessas funções, né? Só para a gente ter uma ideia aqui mais ou menos dessa divisão. Então, geralmente os núcleos do sistema nervoso parasimpático, ele está no tronco e ele vai sair através do trajeto dos nervos cranianos para fazer sinapses, né, no gânglio, né, nos gânglios, que vai terminar por fim tanto na glândula ou no músculo liso. Então, no tronco, os neurônios ou os neurônios do sistema nervoso parasimpático, que estão localizados no tronco cerebral, eles vão sair, né, do tronco cerebral através dos nervos cranianos. Que nervos cranianos são esses? A gente já falou na aula passada que os nervos cranianos que têm correlação com o sistema nervoso autônomo, principalmente com o parasimpático, né, é o terceiro nervo,
é o nervo facial, né? É o oitavo nervo e o nono nervo. E o vago, né? Que são nervos que têm correlação com o sistema nervoso autônomo. Então, as fibras pré-ganglionares dos neurônios que estão no tronco, né? Eles vão sair através dos nervos cranianos. Já as fibras do sistema nervoso simpático, que está na medula, né, tanto de T1 a L2, vão sair do sistema nervoso central, no caso a medula, através dos nervos espinhais. Então a gente vê que na medula, na parte medular, que vai de T1 até L2, a gente vai ter um grupo de neurônios localizado aqui na substância cinzenta, na parte lateral, né, que é o corno lateral da substância cinzenta. Esse corno lateral da substância cinzenta, ela é composta pelos neurônios do sistema nervoso simpático. Então, a substância cinzenta, vocês já tiveram a aula de medula, né? Essa substância cinzenta, esse H da medula, ela tem uma parte, um corno anterior, um corno posterior e um corno lateral. Só que o corno lateral ele só existe na posição de T1 a L2, devido a esse grupamento de neurônios do sistema nervoso simpático. Então, as fibras que saem da medula, elas saem através do corno anterior. Lembra que as fibras aferentes saem via anterior e as fibras eferentes saem através do corno anterior e as fibras eferentes entram através do corno posterior. Então essas fibras vão sair junto com as fibras motoras, né, para formar a raiz ventral da medula ou raiz anterior, que vai se unir com a raiz posterior para formar o nervo espinhal, né? E essas fibras, elas vão se conectar com o gânglio do sistema nervoso simpático, que geralmente esse gânglio tem uma localização paravertebral. Então está logo ali perto da coluna, né, na região paravertebral. Ela vai fazer essa sinapse através do ramo comunicante branco, né, o ramo comunicante branco. E muitas vezes esse sinal ele pode fazer tanto sinapse no primeiro gânglio que ele encontrar, como ele pode subir sem fazer sinapse e fazer sinapse em um gânglio superior, ou passar direto e fazer sinapse em um gânglio mais distante desse conjunto de gânglios paravertebral. Então ele pode ter esses três trajetos. Geralmente é esse o trajeto mais frequente, que ele faz sinapse no gânglio, e do gânglio sai através do ramo cinzento e segue o trajeto do nervo espinhal. Geralmente ele vai seguir o trajeto do nervo espinhal. Então a parte simpática do sistema nervoso autônomo, os neurônios pré-ganglionares estão localizados na parte torácica e nos 2 ou 3 níveis superiores da parte lombar. Então, como eu falei, ele vai de T1 a L2 e está localizado no corno lateral ou intermédio lateral da substância cinzenta da medula. Já os axônios pré-ganglionares, eles saem da medula espinhal pela raiz anterior e junta-se ao nervo espinhal, né? E junta-se ao trajeto do nervo espinhal. Então a raiz ventral vai se unir com a raiz posterior, né? Com a raiz dorsal para formar o nervo espinhal. E os corpos celulares dos neurônios ganglionares, nos gânglios da cadeia simpática paravertebral
ou cadeia pré-vertebral. A gente vai ver a posição desses gânglios. Da cadeia pré-vertebral são os gânglios celíacos, o mesentérico superior e o mesentérico inferior. Então, como eu falei, esse sinal essa conexão do neurônio pré-ganglionar, ele pode fazer uma conexão com o gânglio, ou ele pode passar para essa cadeia, que é a cadeia paravertebral, ou ele pode ir para as cadeias pré-ganglionares, ele passa direto, sem fazer sinapse no gânglio, indo para essa cadeia pré-vertebral, que vai ser os gânglios celíaco, o mesentérico superior e o mesentérico inferior. Aqui a gente já falou que as fibras pré-ganglionares passam para a cadeia através do ramo comunicante branco. Então ele sai da parte ventral ou anterior, né? Se une aqui, geralmente a parte ventral vai se unir com a dorsal para formar o nervo. Então ele sai aqui do corno lateral, passa pela parte ventral do nervo espinhal, segue o trajeto do nervo espinhal e aí passa através do ramo comunicante branco. E aí ele pode fazer sinapse, ou ele pode passar direto sem fazer sinapse, ou ele pode subir sem fazer sinapse. Mas comum ele fazer sinapse no gânglio ali do nível, tá certo? E esses outros trajetos eles ocorrem porque não existe um único gânglio para cada nível da medula. Então, se a gente tem T1, T2, T3, T4, T5, até L2, então são 12 mais 2, 14. Então são 14 níveis desses neurônios, então são 14 ramos, 14 nervos espinhais e 14 desses trajetos, né? Só que para esses 14 existem muito menos gânglios, então muitas vezes ele vai ter que fazer esse trajeto, subir para fazer anastomose, para fazer conexão com o gânglio de cima ou o gânglio de baixo, porque tem muito menos gânglios do que níveis. Então tem 14 níveis, mas gânglios serão 8. Então geralmente vai ter 2 níveis para um gânglio, 3 níveis para um gânglio. Isso pode variar. Já as fibras que saem do gânglio, elas retornam ao nervo espinhal através do ramo comunicante cinzento. A gente vai falar que o sistema nervoso autônomo ele é importante para deixar o organismo preparado para essas condições, tanto de estresse, tanto de excitação, quanto de medo, tá certo? Então, quando a gente está em uma posição de luta ou fuga, né, a gente vai ter uma alteração da frequência cardíaca, vai aumentar a pressão sanguínea, né? Os brônquios vão dilatar, a gente vai ter vasodilatação nos músculos esqueléticos, o fluxo sanguíneo vai aumentar, a motilidade gástrica vai reduzir e a gente vai ter um aumento da glicose sanguínea e sudorese. Então vai preparar o organismo tanto para a fuga quanto para a luta. Então, aqui a gente consegue ver mais ou menos a disposição desses gânglios, né? Desses gânglios do sistema nervoso simpático, que vai de T1 a L2, de T1 a L2. Então, saem da parte ventral da medula e se conecta com o gânglio através dos ramos comunicantes brancos para fazer conexão com o gânglio. Na parte cervical da medula cervical, existem basicamente
pode ser 2 ou pode ser 3 gânglios. Então existe o gânglio cervical superior, o gânglio cervical médio, o gânglio cervical inferior. E geralmente esses gânglios cervicais eles estão correlacionados mais também com a face. A gente vai mostrar esse trajeto mais na frente da correlação desses gânglios com a face. Então, o gânglio cervical superior ele vai fazer a inervação simpática do olho, da glândula lacrimal e da mucosa nasal. Aqui existe essa disposição, a gente vai falar desses gânglios. Aqui são os gânglios paravertebrais e os gânglios pré-vertebrais. Então, por isso que o sistema nervoso simpático consegue também estimular alguns órgãos, porque ele também tem uma inervação para a adrenal, e a adrenal é uma importante produtora de epinefrina e norepinefrina. Então, ela consegue, o sistema nervoso autônomo, através do hipotálamo, né, consegue controlar esse fluxo de epinefrina e norepinefrina no sangue, faz aumentar a atividade cardíaca, aumentar o fluxo sanguíneo, aumentar a pressão arterial, né, para deixar o sujeito preparado para a fuga ou para a luta. Então, o sistema nervoso simpático, essa é a organização do sistema nervoso simpático. Então, existe uma rede de gânglios que são paravertebrais e pré-vertebral, certo? Já o sistema nervoso parasimpático, como eu falei, os gânglios estão localizados geralmente na parede das vísceras ou próximo das vísceras. Por isso que a fibra pré-ganglionar ela é uma fibra mais curta e a fibra pós-ganglionar ela é uma fibra longa do sistema nervoso simpático, tá certo? E essas fibras pós-ganglionares, a gente mais na frente vai falar, não precisa decorar as principais fibras pós-ganglionares, os nomes, através dos nervos que elas vão até os órgãos, né? Até os órgãos, não vai precisar a gente decorar esses nervos, mas a gente vai falar mais ou menos mais na frente. Já o sistema nervoso parasimpático, o gânglio do sistema nervoso parasimpático é o gânglio que está localizado mais próximo à víscera, então faz com que essa fibra pré-ganglionar seja uma fibra muito mais longa. A parte mais importante do sistema nervoso parasimpático, que a gente vê tanto na parte do abdômen, né, é a inervação do tubo digestivo, de todo o tubo digestivo, através do plexo mioentérico de Auerbach, né, o plexo mioentérico de Auerbach, que vai controlar essa musculatura lisa, e o plexo submucoso ou plexo de Meissner, que vai contratar as glândulas da parede do tubo gastrointestinal. Então, toda a motilidade do tubo gastrointestinal, ele é controlado através desse plexo mioentérico, e a parte secretora do tubo ele é controlado através desse plexo submucoso ou plexo de Meissner. A gente chama esses dois plexos de sistema nervoso entérico. Como eu falei, os gânglios estão localizados próximo às estruturas que inervam. Então aqui a gente vê o plexo mioentérico e abaixo da parte muscular existe o plexo submucoso. Já o sistema nervoso parasimpático,
sistema nervoso parasimpático, ele vai ter essa disposição de ter a fibra pré-ganglionar muito mais longa, então o sistema nervoso parasimpático vai ter essa disposição. Lembrando que no tronco, essas fibras pré-ganglionares vão sair principalmente através do trajeto dos nervos cranianos. Então, o terceiro nervo vai fazer conexão com o gânglio ciliar, que está lá dentro da órbita, para controlar o músculo ciliar, né? Já o sétimo nervo vai fazer conexão com os gânglios que estão correlacionados com as glândulas da face. Então, o sétimo nervo vai inervar praticamente todas as glândulas, com exceção da parótida. Então, a lacrimal, a submandibular e a sublingual é de responsabilidade do sétimo nervo, sendo que o gânglio pteropalatino, que vai ser responsável pela glândula lacrimal, e o gânglio submandibular vai ser responsável tanto pelas submandibulares como pelas sublinguais. Já a inervação da parótida, ela é feita através do nono nervo, né? Através de uma conexão do sistema nervoso parasimpático com o sistema nervoso parasimpático através do gânglio óptico. Então, a função do sistema nervoso parasimpático com essas glândulas é fazer com que aumentem a produção de secreção. Então, geralmente, glândulas, o sistema nervoso parasimpático estimula a aumentar a secreção dessas glândulas. Então, lacrimejamento e cialorreia, muita saliva. Já o sistema nervoso simpático vai antagonizar esse estímulo do sistema nervoso parasimpático. E através do nervo vago, no tronco, ele vai se conectar praticamente com todas as vísceras do tórax e do abdômen. A gente falou na aula de nervo craniano que o nervo vago é o principal nervo do sistema nervoso autônomo, principalmente do parasimpático, correlacionado com as vísceras do tronco e do sistema nervoso, sistema digestório, do tronco e do tórax e do abdômen, do tórax e do abdômen. Então, o sistema nervoso parasimpático no coração, ele vai fazer com que iniba o coração, né? Vai baixar a pressão, diminuir a frequência cardíaca. No pulmão tende a ter uma diminuição da atividade pulmonar com o fechamento dos brônquios, né? Aumento de secreção brônquica. E assim, atuando naqueles plexos mioentérico e de Meissner, vai aumentar a motilidade gástrica ou intestinal. Existe outra parte do sistema nervoso parasimpático que tem correlação com a parte medular sacral, né, que vai de S2 a L4, que estão correlacionados com a parte do reto, da bexiga, dos órgãos genitais. Então, do sistema nervoso parasimpático, os neurônios pré-ganglionares, eles estão localizados no tronco cerebral, né? E vão compor parte dos núcleos dos nervos cranianos, associados aos nervos oculomotor, facial, glossofaríngeo e vago.
e fornece a inervação para estruturas da cabeça, do tórax e do abdômen, como a gente falou. Já os neurônios pré-ganglionares localizados na medula sacral, eles vão fornecer inervação para as vísceras da pelve. Então, a gente sabe que o sistema nervoso autônomo parasimpático está correlacionado com alguns nervos, que são o oculomotor, né, o facial, o glossofaríngeo e o vago. Para a gente aprender as principais funções do sistema nervoso simpático com parasimpático, a gente tem sempre imaginar o sujeito preparado para a luta ou preparado para a fuga, tá certo? Então, em relação à íris, o sujeito se preparou para a luta, então o sistema nervoso simpático é quem vai preparar o sujeito tanto para a luta quanto para a fuga. Certo? Então, luta e fuga a gente tem que pensar no sistema nervoso simpático. Então, a pupila ela vai dilatar, ele não precisa ficar salivando, né, nem lacrimejando, então vai reduzir a secreção. O coração ele precisa aumentar a frequência cardíaca e a força de contração, né, para mandar sangue, aumentar a pressão, mandar sangue para o músculo, mandar sangue para o cérebro, né? Então precisa que o coração aumente sua atividade, aumente sua frequência, né? Para fazer com que o sujeito seja melhor na luta ou na fuga. Os brônquios vão se dilatar, né? Para oxigenar melhor o sangue, né? O trato gastrointestinal não precisa funcionar assim aumentado, então vai diminuir a motilidade. As glândulas sudoríparas elas aumentam a secreção, né? E o músculo eretor do pelo ele se contrai. E já o sistema nervoso parasimpático vai antagonizar, né, com o sistema nervoso simpático. Então, tudo que vai ser contrário a esse estado de luta ou fuga vai ser do sistema nervoso parasimpático. Então, a pupila ela vai se contrair, né, vai aumentar a secreção das glândulas da boca e a glândula lacrimal. O coração vai inibir, vai diminuir a frequência, né? Os brônquios vão se contrair e o trato gastrointestinal vai aumentar a motilidade. Algumas estruturas não têm, às vezes, uma inervação dupla do sistema nervoso simpático e parasimpático. A maioria das glândulas e das vísceras vai ter, mas existem algumas estruturas que não têm. Um exemplo é as glândulas sudoríparas e o músculo eretor da pele, do pelo, né, perdão, que só tem inervação do sistema nervoso simpático. Então, para a gente ver aquela disposição dos gânglios paravertebrais, né? Então, a gente vê essa disposição dos gânglios paravertebrais e dos gânglios pré-vertebrais. Então, os gânglios que estão do lado da medula e os gânglios que estão à frente da medula. Então, veja que esses gânglios eles são conectados entre si, né? E que muitas vezes existe um número menor desses gânglios. Aqui é o gânglio cervical superior, a gente tem um cervical médio, e muitas vezes o cervical inferior é unido com o gânglio de T1, e a gente chama gânglio estrelado ou cérvico torácico. Esses gânglios, eles são de responsabilidade do sistema nervoso simpático, certo? Então, os gânglios paravertebrais e pré-vertebrais são do sistema nervoso simpático.
Então, os gânglios pré-vertebrais, a gente vai ter o gânglio celíaco e o gânglio mesentérico superior e inferior. Como eu falei, existe uma integração do sistema nervoso autônomo com o córtex, né? E, por sua vez, uma conexão com áreas corticais com o hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele é o chefe da integração do sistema nervoso autônomo, certo? Então, mas a gente sabe que o hipotálamo, como a gente já falou na aula de telencéfalo, o hipotálamo ele se conecta com o sistema límbico, né, através do corpo mamilar, do fórnix, que vai se conectar com o hipocampo e com a amígdala. Então existe toda uma conexão do córtex cerebral, do sistema límbico e vice-versa com o hipotálamo, né? Existe essa conexão do hipotálamo. E por sua vez, existe também conexão com o tronco cerebral e com a medula espinhal. Então, é praticamente tudo integrado. Então, as estruturas do tronco, todas essas estruturas, né, como eu falei, elas vão regular o sistema neurovegetativo. Então, é o sistema neurovegetativo, é controle de pressão, é controle de frequência cardíaca, controle de frequência respiratória, controle glandular, peristaltismo gástrico, peristaltismo intestinal. E as áreas que têm esse controle, as principais áreas, principalmente correlacionado com o hipotálamo e com os núcleos do tronco cerebral. Então, lá no tronco cerebral, a gente vai ter aqueles núcleos que vão controlar tanto a frequência cardíaca, o diâmetro pupilar, né, o sistema nervoso autônomo. Então, o hipotálamo é aquela parte anterior, né, do diencéfalo, né, que está inferior e anterior ao sulco hipotalâmico. O sulco hipotalâmico vai do aqueduto cerebral ao forame de Monro. Então, o hipotálamo é o grande regulador do sistema nervoso autônomo, quem vai manter a homeostase interna do organismo. Então, ele faz parte do diencéfalo e ele se liga, né, a uma glândula que está no interior da célula túrcica, que é a hipófise. E o hipotálamo se liga à hipófise através do infundíbulo e da haste hipofisária. Então, ele tem funções autônomas, né, neuroendócrinas e límbicas, e está envolvido na coordenação dos mecanismos homeostáticos. Então, o hipotálamo ele pode produzir tanto diretamente hormônios, né, que vão ser liberados na neurohipófise, né, como ele pode produzir substâncias liberadoras que vão atuar na adenohipófise para liberar os hormônios da adenohipófise. Então, ele produz hormônios que são liberados na neurohipófise, né? Principalmente, os dois hormônios da neurohipófise são a vasopressina, ou hormônio antidiurético, né? E a ocitocina, que tem uma importante função durante a gestação, né? Na parte da lactação também. Além do mais, o hipotálamo vai produzir fatores de liberação que vão controlar os hormônios da adenohipófise. A gente vai falar algumas das funções do hipotálamo, tá certo? O hipotálamo, a gente pode dividir ele tanto numa parte anterior, hipotalâmica anterior, quanto numa parte posterior, uma parte medial e uma parte lateral.
Então é um órgão importante no controle endócrino, tanto produzindo hormônio quanto controlando a adenohipófise. Ele tem neurosecreção hormonal, né, como a ocitocina e o ADH, né, que é a vasopressina. E tem efeitos autonômicos gerais, né, vai atuar o hipotálamo anterior e medial, geralmente está correlacionado com o parasimpático. Então, o hipotálamo anterior e medial, então medial e anterior está correlacionado com o parasimpático. O hipotálamo posterior e lateral está correlacionado com o sistema nervoso simpático. Então é lá que tem o centro regulador da temperatura, lá que está o centro do relógio biológico do ser humano, né? O comportamento sexual e a reprodução também, devido à sua conexão do hipotálamo com o sistema límbico, né? A regulação também da ingestão de alimentos e água através do hormônio antidiurético, né? Então, devido a essa conexão ao sistema límbico, a gente pode ter também esse controle da emoção, do medo, da raiva, aversão, prazer e recompensa. Não quero que vocês decorem nesse momento todos os núcleos do hipotálamo, tá certo? Os núcleos mais importantes que a gente tem que aprender é o supraóptico, né? É o supraóptico e o paraventricular. Então, o núcleo supraóptico está imediatamente acima do quiasma óptico, né? Que é o supraóptico. E acima do supraóptico a gente tem o núcleo paraventricular. Esses núcleos estão correlacionados com a neurohipófise, são eles que vão secretar. Então, o núcleo supraóptico vai secretar a vasopressina, que é o hormônio antidiurético. Então, é um hormônio muito importante para a gente não perder água livre, né? Então, esse hormônio ele atua no rim, fazendo com que o rim absorva essa água. E o núcleo paraventricular vai ser produtor na ocitocina, que vai ser importante na produção do leite e na contração uterina. Os outros núcleos, aqui no hipotálamo medial, existe o supraquiasmático, que vai controlar os ritmos diurnos e ciclo e vigília do sono. O ventromedial também controla a ingestão de líquidos e alimentos, é o centro da ansiedade. E o núcleo mamilar medial vai se conectar com o sistema límbico. Já os núcleos hipotalâmicos lateral, então mais na lateral, existe o controle da fome e da sede. Mas o que eu quero que vocês aprendam é os núcleos correlacionados com a neurohipófise, que o núcleo paraventricular e o núcleo supraóptico estão correlacionados com a adenohipófise. O núcleo, obviamente, o hipotálamo também tem estímulos de fatores liberadores para a adenohipófise. Então, o neurônio que está no núcleo aqui, ele vai fazer conexão e vai liberar diretamente o hormônio aqui na neurohipófise. Já os hormônios liberadores da adenohipófise, o núcleo do hipotálamo vai liberar, né, esses fatores liberadores aqui no sistema porta-hipofisário, que por sua vez vai estimular a glândula da adenohipófise a produzir os seus hormônios, né? Então, como eu já falei, os núcleos anteriores eles estão correlacionados mais com o sistema parasimpático,
e os núcleos posteriores estão mais correlacionados com o sistema simpático. Aqui a gente já falou mais ou menos dessa disposição, né? Que a gente tem a fibra somática, né? Que vai sair do corno anterior, da medula, né? Vai ganhar a parte ventral do nervo espinhal para formar o nervo espinhal e depois vai ir para o músculo esquelético. E o seu neurotransmissor é a acetilcolina. Já o sistema nervoso simpático, ele vai tanto de T1 a L2, né? Ele vai fazer sinapse em um gânglio, onde o primeiro neurotransmissor é a acetilcolina, mas o segundo neurotransmissor é a noradrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático, tanto a fibra pré-ganglionar quanto a pós-ganglionar, tudo é acetilcolina. Então, vamos falar de algumas correlações clínicas. O sistema nervoso simpático, ele tem uma função importante no crânio, que o sistema nervoso simpático, ele sai da medula, né? Sai da medula, passa por aquele ramo branco, né? Depois, aqui não está bem certo, né? Depois ele faz a sinapses no gânglio, depois sai pelo ramo cinzento e ascende, e ele entra no crânio enrolado na carótida interna. Então, o sistema nervoso simpático daqueles gânglios cervical superior, principalmente do gânglio cervical superior. Então, o gânglio cervical superior é o gânglio do sistema nervoso simpático que vai fazer a constricção do músculo esfíncter da pupila. Então, existe essa inervação do músculo esfíncter da pupila através do sistema nervoso simpático. Então, ele entra no crânio enrolando através da carótida e depois ele passa pelo seio ciliar, né? O gânglio ciliar, ele é um gânglio do sistema nervoso parasimpático, então ele passa por dentro sem inervar, né? Lembra que o gânglio do sistema nervoso parasimpático é o gânglio simpático, é o gânglio cervical superior. Então, o gânglio cervical superior está lá no pescoço. Então, o nervo sobe enrolado na carótida. Quando a carótida entra no crânio, ele pega o trajeto do terceiro nervo, só que ele só pega esse trajeto, ele não inerva o gânglio ciliar. O gânglio ciliar é do sistema nervoso parasimpático, né? Do sistema nervoso parasimpático. E aí ele vai inervar o músculo esfíncter da pupila. Por isso que o parasimpático dilata a pupila e o sistema nervoso simpático contrai a pupila. Só que o sistema nervoso simpático também inerva o músculo tarsal do olho. Então, se a gente tiver alguma alteração nessa via do sistema nervoso simpático, então, se o paciente tiver um tumor que comprime o gânglio cervical superior, então, se tiver um tumor o gânglio estrelado, então o gânglio estrelado ou qualquer parte desse trajeto, porque ele vai subir aqui nesse trajeto. Então, se tiver alguma compressão no gânglio estrelado, né? O gânglio estrelado, ele é geralmente o gânglio cervical inferior com o gânglio torácico.
Então, se tiver alguma compressão no gânglio estrelado, vai ter comprometimento dessas fibras do sistema nervoso simpático. E, por sua vez, o sistema nervoso simpático, ele dilata a pupila, perdão, acho que eu falei errado. O sistema nervoso simpático, ele dilata a pupila. Então, é posição de luta, é para ele enxergar melhor, entrar mais luz. Então, há uma dilatação da pupila. E o parasimpático, ele contrai a pupila. Então, se tiver uma compressão desse gânglio estrelado, vai ter comprometimento dessas fibras, e aí o paciente vai ter a síndrome de Horner. O que é a síndrome de Horner? É uma semiptose com uma contração discreta da pupila. Essa aqui é a síndrome de Horner. Então, existe uma semiptose e essa pupila, em relação à outra, está um pouco contraída. Isso ocorre principalmente devido aos tumores de ápice pulmonar ou tumor de Pancoast. Então, o tumor de Pancoast é um tumor que acomete esse trajeto, essa parte superior do pulmão, e muitas vezes pode comprometer o gânglio estrelado. E o paciente tem essa síndrome de Horner. Outras alterações, se o paciente tem uma dissecção da carótida, então dissecou, houve lesão da parede da carótida, ele também pode ter síndrome de Horner. Mas se o paciente... Existem outras condições também de lesões do sistema nervoso simpático, como insuficiência autonômica primária, né? Em que o paciente tem uma doença degenerativa crônica, que leva a desmaio pela incapacidade de controle da frequência cardíaca e da pressão sanguínea. E a gente chama isso de síncope postural. Tem também incontinência urinária e impotência. Alguns tumores na hipófise, né, ou tumores no hipotálamo, mas principalmente tumores na hipófise, né, pode alterar esse balanço dos hormônios e produzir algumas condições clínicas, né? Então, pode produzir distúrbios do crescimento, tanto inibindo quanto estimulando o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, o GH, é um hormônio produzido na adenohipófise, que por sua vez é controlada pelo hipotálamo. Então, se a criança não tem hormônio do crescimento, ela tem um nanismo, e se a criança tem um aumento desse hormônio do crescimento, ela tem um gigantismo. Muitas vezes pode ter acometimento do hormônio do crescimento na pessoa já adulta, em que as epífises ósseas são fechadas, então a pessoa não cresce mais. Aí a gente chama de acromegalia, que como ele não cresce mais, ele não vai ter gigantismo. Ele começa a crescer as extremidades, então cresce nariz, prognatismo, as mãos, fica com aquela face leonina. Então ele tem acromegalia. Pode ter distúrbios da função sexual, né? Então pode ter uma puberdade precoce, hipogonadismo, distúrbios do controle hídrico, né? Então diabetes insípido. O diabetes insípido é uma deficiência do hormônio antidiurético, né? Uma deficiência da vasopressina ou do ADH. Então o paciente que tem uma deficiência do ADH, que é o hormônio produzido no hipotálamo, né, na neurohipófise, a gente tem o diabetes insípido. O nome é ruim porque não tem nada a ver com diabetes, né? O que o paciente tem é uma perda de água livre, né? Então, se ele começa a perder água livre, aumenta muito o volume urinário, ele sente muita sede e pode ocorrer uma hipernatremia, às vezes severa. Então, começa a acumular o sal. Se ele está perdendo água livre, ele acumula o sódio no sangue. Então, geralmente tem hipernatremia. Distúrbio da alimentação, a gente pode ter, e distúrbio do córtex da suprarrenal. Aqui a gente tem a doença de Cushing, né? Doença de Cushing
que é o aumento do cortisol sanguíneo. A gente vai ter aquela face em lua cheia, né? Rubor facial, estrias, aquela obesidade centrípeta, tem aquela giba. Então, tem esses estigmas da doença que a gente chama de doença de Cushing, que é o aumento do cortisol sanguíneo. Ou pode ter insuficiência da supraadrenal, né? Que a suprarrenal vai produzir os hormônios, as catecolaminas, né? Os hormônios do controle, né? Dos vasos. Então, geralmente, a insuficiência adrenal vai ter vários problemas, como vasoplegia, hipotensão. Pessoal, a gente acabou essa aula de sistema nervoso autônomo. Lembrando que depois eu vou postar a aula. Eu postei a aula passada já no Classroom, se eu não me engano. Deixa eu só checar aqui. Eu tô postando. Já postei aqui, ó. Nervos cranianos. Eu tô postando aqui em atividades. E depois eu vou postar essa aula. Eu acho que a semana de provas de vocês começa a próxima semana, não é isso? Das outras matérias. Isso, E a nossa prova sem ser essa semana, na outra, não é isso? isso. Pessoal, não precisa se preocupar com essa prova, só vai cair o que a gente falou. Ei, professor, Oi, tem como escrever aqui no chat aqui o código dessa turma? vou escrever Porque aqui. muita gente nem tem. Eu ainda não tinha. Código da turma. Eu também não tinha, não. Hein, prof, como é que vai ser nossa prova, as questões? Quantas que vão ser? Ah, Tipo, a vai gente, ser... Claro. eu pensei em fazer, em fazer 10 questões de marcar. Eu pensei 10 a 20 ou talvez 20 questões de marcar. E a gente, que aí é valendo 70%. E a gente vai fazer um trabalho para valer os outros 30%. Eu já quero que vocês comecem a me fazer o trabalho para já entregar no dia. Pode entregar até antes da nossa prova. Ó, passei o código aqui. Como que vai ser esse trabalho? Então, eu já vou passar agora o tema para vocês. Eu quero que vocês escrevam sobre o nervo facial. Então, vocês vão escrever os núcleos, desde dos núcleos do nervo facial até todo o seu trajeto até os órgãos que vão terminar o nervo. Então, vai falar do núcleo do nervo facial, onde que ele se origina, como que é seu trajeto no crânio, por onde que ele deixa o tronco, seu trajeto no tronco cerebral, por onde que ele deixa o tronco cerebral, qual o trajeto que ele faz no osso, e aí quais são as estruturas que ele inerva e quais suas funções. Então, sobre o nervo facial. E aí, esse trabalho aí, a gente vai valer 30%, né, da prova. A prova vai valer 70%. Esse final de semana eu vou postar mais ou menos um modelinho, como é que vai ser a prova, tudo. Mas a prova eu vou passar a questão aqui para você, né? A, B, C, D, E. E aí vocês vão fazendo o gabarito. E aí no final da prova eu vou pedir para vocês me enviar o gabarito. Mas o senhor vai passar... compartilhar a tela? Vai passar as questões na tela, então? Isso. Como que vai ser? A ideia é essa mesmo, compartilhar a questão na tela. E aí eu vou definir o tempo para a gente fazer essas 10 questões.
Provavelmente em 1 hora para a gente fazer essas 10 questões. Eu acho que dá tempo, tranquilo. E aí eu dou o passo No caso, para todo mundo essas questões, né? para Todo todo mundo mundo. fazer no mesmo tempo. Isso. A ideia é todo mundo fazer no mesmo tempo. Eu apresento aqui a questão, falo, ó, vocês têm 3 minutos para essa questão, 5 minutos, entendeu? É porque, professor, essa modalidade é nova. Aqui no caso a Eu, gente fazia, no caso, mandava um formulário pra gente, né? formulário? Como assim? A gente fazia num formulário do Google que eles fazem, aí você consegue colocar as questões lá, Ah, no caso de Margar, e consegue colocar também de escrever, entendeu? A gente fazia tudo no formulário, aí tem um tempo de prova e tudo mais. Assim a Porque, gente fazia. porque o professor estipulava o tempo da prova pra gente, professor, por exemplo, 2 horas. Aí a gente se virava, entendeu? aham. Porque, ao meu ver, assim, talvez facilite muito buscar informação fora, entendeu? Mas, depois eu vou te mandar as questões, tal, a base mais ou menos, para vocês terem uma ideia, para a gente fazer a prova. Mas aparentemente nada demais não, não preocupa não com a prova. Eu estou falando mais ou menos, ainda não. Esse final de semana eu vou passar para vocês assim certinho como que a gente vai fazer. Então, Beleza, mas a ideia é essa, a ideia de prova é essa. não vou cobrar esse assunto de hoje, sistema nervoso autônomo, porque eu não consegui dar ele em outras turmas. Então vai ser mais ou menos nivelado. Eu consegui só dar a turma de vocês que estava mais avançada. Então, quais que vão ser os temas? Telencéfalo, certo? Telencéfalo. Não vou cobrar aquela parte de embriologia, aquela coisa toda, vocês não precisam se preocupar com aquilo. O que vocês têm que saber? Telencéfalo, cerebelo, né? A macroscópica do tronco, da medula, diencéfalo, e aí meninges, vascularização e nervos cranianos. Tem bastante coisa aí. Mas só anatomia macroscópica. Eu não vou cobrar nada de anatomia. Não vou perguntar um trato para você. Não vou perguntar, qual que é esse núcleo do tronco. Isso eu não vou perguntar, não. É só anatomia macroscópica. Porque anatomia microscópica é o segundo bloco. Tá certo? Prof, então, tipo assim, a prova inteira vai ser esses conteúdos, os que você tá Esse conteúdo aí. Telencéfalo, diencéfalo, tronco cerebral, cerebelo, medula, meninge, vascularização e nervos periféricos. Tá ok, então. Não vai ter nada com o Potier não, então, né? Na prova? Ele Alguma tava, coisa relacionada. depois eu queria falar com ele tava querendo participar também. Mas a minha ideia era essa, entendeu? Ó, coloca uma questão aqui. 5 minutos para fazer a questão, entendeu? Aí, ao final, acabou a prova, 5 minutos, me envia os gabaritos. Aí envia o gabarito. Ou também a gente pode de repente pensar nessa. Ó, uma pergunta simples. Falem das comissuras. Quais são as 3 comissuras telencefálicas? Um exemplo. Aí eu posso colocar A, B, C, D. Quais são as 3 comissuras telencefálicas? A, B, C, D. Aí eu vou colocar as 3 comissuras telencefálicas para vocês marcar. Então é coisa direta, né? Porque esses formulários aí,
Não sei se dá muito certo não, porque o pessoal. Eu quero que vocês estudem que não vai ter nenhum. Veja os slides desse tema. A gente pode fazer, vamos. A gente depois pode fazer nessa forma de formulário também. Professor, por ser a primeira aí com o senhor, vamos fazer mais light, mais É, tranquila. eu falo assim porque, nossa, eu recebo prova de colega meu, assim, me manda a prova na hora. Digo, olha, abre o celular, eu tô com a prova de colega, né, meu que tá fazendo medicina em outros estados e tudo. Esses colegas do senhor, vou te contar, viu? Essa, Aqui é médico, não, não, mas Professor, Não, brincadeiras à parte, é tudo muito novo e a gente ainda tá meio remando, né? Na questão de absorção de conteúdo, a gente, por mais que a gente busque estudar e tudo, eu pelo menos tenho uma dificuldade muito grande, assim, de assimilar, né? Mas tô sobrevivendo. mas é como eu vou falar pra tu, não vai ser questão nada de outro mundo não vou perguntar. Porque eu vejo assim, pelas questões que o pessoal me manda, cara, as questões são muito difíceis, cara. E de neuroanatomia, assim, sabe? Muito difícil. Eu acho que não tem sentido eu perguntar uma coisa muito difícil. Eu prefiro que vocês saibam as questões fáceis, sabendo por vocês, do que vocês não saber uma questão difícil, mas acertar porque o cara vai lá, pesquisa no Google, é, pesquisa lá no Google e acerta. Entendeu? E não adianta eu botar uma questão difícil, porque o cara vai acertar do mesmo jeito. Porque o cara vai lá, pesquisa no Google e acerta a questão. E aí me mandaram uma prova hoje de manhã, recebi uma prova de um colega. A primeira pergunta perguntava qual que era o trato motor, por onde era a via, se passava pelo globo pálido interno, o globo pálido externo, quais eram os núcleos do tálamo que fazia conexão, que aí é o trato córtico-talâmico, né? Cara, é uma pergunta, tipo, pergunta do outro mundo, entendeu? O professor colocou lá uma pergunta do outro mundo. Só que a turma inteira acertou, ninguém errou, porque os caras foram lá e pesquisaram no Google qual que era o trajeto desse trato. Mas ali, aquela pergunta ali, cara, até eu tive dificuldade para responder, imagina os alunos. Mas eu acho que é uma pergunta que não tem sentido. Eu perguntar uma coisa tão difícil assim. Como eu falei, eu prefiro que vocês saibam as coisas fáceis do que eu perguntar uma coisa difícil que ninguém saiba. Entendeu? Eu não vou fazer isso, não vou perguntar nada que ninguém saiba. Então, o que eu vou perguntar é mostrar uma figurinha e perguntar a estrutura. Entendeu? Mas, pessoal, não precisa ficar. Só precisa estudar esse sistema aí, olhar os slides. Olhar os slides. E antes da prova, vocês me entregam esse trabalho aí do nervo facial. Vou postar meu e-mail aqui, ó. Opa. Vou postar meu e-mail aí para vocês enviar no e-mail, né?
Professor, se eu pudesse só repetir os conteúdos, que eu acho que eu passei por alguns aqui. É telencéfalo, cerebelo, diencéfalo, cerebelo, tronco cerebral, medula, aí meninges, vascularização e tronco cerebral. Vou colocar lá, ó, vou escrever aqui a atividade. a atividade é para descrever sobre o nervo facial, é isso? Escrever tudo do nervo facial, seus núcleos, seu trajeto no tronco, seu trajeto intracraniano, seu trajeto extracraniano, as estruturas que inervam. Ó, postei lá o trabalho, tá bom? Vou depois postar esse final de semana, aí eu aviso, vou postar no Class, na nossa Classroom, mais ou menos um modelo de prova. Eu postei a última aula, sim, tá lá no... Eu acabei de olhar aqui, tá no atividades. A última aula foi nervos cranianos. Beleza, pessoal? Qualquer coisa me avisa aí, tá bom? Pode escrever lá na Classroom que a gente vai conversando. Falou, falou, Valeu, falou. prof. Boa noite. Falou, falou.